Semana passada falamos de ansiedade, né? Então eu achei interessante que a gente continuasse os temas. A ansiedade tem muito a ver com depressão, porque elas são parte de um mesmo mecanismo. Lembrando mais uma vez que o nosso objetivo aqui é estudar a cultura Zen, estudar a mente humana e não exatamente a cura das patologias. O que a gente pode dizer é que a mente sobe e desce em termos de energia. A ansiedade é a produção de química estimulante elevada no corpo, e a depressão, por sua vez, vai lá e corta essas substâncias para tentar encontrar um reequilíbrio para o corpo não explodir, né? Porém, a nossa mente insiste em ficar pensando e alimentando as suas viagens. Então, mesmo nos níveis mais baixos de energia, está lá a mente arquitetando planos, né? Então, fica difícil para o nosso sistema neurológico, biológico, encontrar um equilíbrio. Então, a gente tem que observar essa montanha-russa de energia, né? O Zen é observar a mente, como eu sempre digo, com consciência. E a forma mais fácil de observar a mente é quando a gente está alegre, porque quando a gente está triste, é muito mais difícil. Porém, quando a gente está alegre, parar para refletir sobre a vida pode ser muito chato, né? Ninguém faz isso, né? No máximo, aquele 1 minuto de silêncio nas partidas de futebol, que é o ó, né? É uma coisa forçada, mas é mais comum a gente parar para refletir sobre a vida quando a gente está triste. Então, observar significa sair da alegria, sair da tristeza e se imaginar olhando como se fosse um filme. Na alegria, tal tipo de observação, tal tipo de exercício pode ser perturbante, atrapalha, né? Porque a gente não fica à vontade. Mas na tristeza, a atenção é mais intensa, o ego está mais presente na construção da tristeza. Então está tendo uma energia psicológica maior. Por isso também se torna mais difícil de encarar-se, de observar-se enquanto se está triste. Difícil no sentido é mais perigoso, muito mais perigoso. É melhor você se observar feliz. Quando você se observa triste, você está num vale muito profundo, muito escuro, realmente muito perigoso. Se conseguirmos permanecer observando a nós mesmos como num filme, quando estamos nos momentos felizes, tipo um filme de comédia, a gente está assistindo a nossa vida num filme de comédia, é mais tranquilo a gente se observar, né? E quando chegar aos momentos de tristeza, aos filmes de drama, a gente já vai estar familiarizados com a desidentificação de nós mesmos. A gente vai entender, com esses exercícios de observação, que a gente está levemente desconectado de tudo que acontece. Por isso se torna mais fácil você lidar com as coisas que a vida vai trazer, porque você não está embutido, envolvido nela, você está observando de fora. Que a princípio pode ser que seja uma mera fantasia, uma mera fuga. Só que não. Olha por que o mundo está superficial. Porque ele está muito esperançoso. Sim, tem aquela canção: amanhã será um lindo dia da mais louca alegria. Acho que é isso. Tá legal, é uma canção bonita, mas vamos pegar essa frase: amanhã será um lindo dia. O ser humano sempre viveu no amanhã, nunca no presente. Esqueceu do agora e focou no amanhã. Os nossos queridos líderes prometem sempre um mundo melhor amanhã, depois que votarem nele, né? Ou, né? Num futuro melhor, depois das lutas de classe e das lutas morais contra a nossa própria natureza. Porque são dois tipos de líderes: os materialistas, que prometem um mundo melhor, e os espirituais também, que prometem o paraíso, que seria o cúmulo do mundo melhor. Então, são cegos guiando outros cegos. É óbvio que essas pessoas não são observadoras de si mesmas, não são observadoras profundas dos mistérios da vida. Então, aumentaram os nossos casos de depressão em nossos dias, porque simplesmente não tem mais como acreditar nesse tal do amanhã, em todas essas bobagens de futuro melhor.
A aceleração do tempo, que as pessoas esotéricas falam muito que o tempo está acelerando, na verdade é uma aproximação que está acontecendo. A mente do ser humano não consegue mais viajar para tão longe dela mesma. Ela está viajando sempre para cada vez mais perto, cada vez mais perto. Isso dá a sensação de que o tempo acelerou. É uma relatividade, né? Como diria Einstein. Então a mente não consegue mais viajar para tão longe, não temos mais tanto futuro assim. Estamos cada vez mais próximos do aqui e do agora, estamos nos tocando de uma realidade que tem sido ignorada. Isso causa naturalmente tristeza, depressão, raiva e etc, etc. Dizem os sábios da mente humana, os mestres orientais, que depressão é repressão, no sentido da pessoa não conseguir se expressar. As pessoas reprimidas, elas entubam muita energia sob pressão. Toda essa energia comprimida começa a causar danos. Falamos desse tal de reprimido, que algumas pessoas podem chamar de diabo. Que seria o diabo, raiva, essas coisas que a sociedade, né, reprime. Raiva, ganância, ciúme, a própria sexualidade, né? Quando é que nós fomos oprimidos de expressar isso tudo? Existe um tratamento moral repressor e não criativo, né? E uma total falta de conhecimento profundo da mente humana. Então os cegos, guiando outros cegos, criaram uma sociedade que é uma verdadeira e literal panela do diabo, uma panela de pressão de coisas julgadas feias e mantidas reprimidas. Então a expressão dessas coisas ruins fica ali dentro, pedindo saída, pedindo um ar para respirar, e quando encontram, nossa, sai de perto. Só que dentro de nós elas vão se transformando em uma angústia. Deepak Chopra fala o termo sombra para comentar, para falar sobre este nosso departamento inconsciente, subconsciente. Ele usou a palavra sombra. Então existe dentro de nós esta sombra que é a própria sociedade. A sociedade é o reflexo do nosso inconsciente. Vazio interior, galera. O vazio parece negativo, né? Mas ele não precisa ser negativo. Ele pode ter uma característica positiva também. E essa característica positiva do nosso vazio interior surge, acontece quando a gente observa, quando a nossa consciência observa. Vamos nos observar, vamos observar este vazio interior. Porque se você se envolver com esse vazio, você vai ficar triste, sim. Mas esse envolvimento seu é por conta do seu ego. A sua consciência está além do próprio vazio. A sua consciência é o vazio. Por isso, a presença da observação, da meditação, do Zen, torna naturalmente esse vazio positivo. Não que torne ele positivo, revela ele o que ele é na verdade, e mais ainda, quem você é de verdade. Porque não há problema nenhum no vazio da existência. Não há. Se você tem uma depressão profunda dentro de você mesmo, se você lida com esse vazio interior de uma forma que lhe pareça triste, então a vida vai te trazer mais tristeza ainda. Agora, se você tiver uma presença de espírito, mais ainda essa presença se revelará em tudo. O que muda é a sua vibe. O vazio em si nunca muda. É só uma questão de consciência, de presença, de observação. Observar a si mesmo é observar o vazio. Não há mais nada para ser observado, na verdade. Isso causa uma tristeza natural e uma tristeza de fato bonita de que tudo passa, de que a vida passa. Agora, o truque doentio, triste, é mental, é psicológico, porque essa primeira tristeza que vem da observação da vida, o que ela é
é bonita, só que a mente eleva essa tristeza ao quadrado, ela triplica, multiplica, ela pensa a respeito, se desespera e não aceita. A tristeza então passa a ser psicológica e patológica. Ela passa a ser uma cópia barata da tristeza original, porque a tristeza original, ela não é feia. Quem pintou a tristeza de feia foram os pensamentos, as ideias. Então, isso significa que a nossa personalidade vestiu essa tristeza e tomou essa tristeza como sua própria armadura. Quando você está deprimido psicologicamente, você não está exatamente frágil, você está forte, muito forte, só que está usando a força contra você mesmo. Manter a sua personalidade é simplesmente destruir-se. E aceitar a vida e se desmanchar com ela é a eternidade. Você começa a fazer parte do fluxo das coisas. Isso tem a ver com aceitação, com entrega, com espiritualidade. Se você capta conscientemente que tudo nessa vida passa, então, naturalmente, quando acontece algo triste, você vai entender muito mais fácil que isso vai passar também. Só que se você se apegou fortemente a um prazer momentâneo e não percebeu que ele também passa, que você precisa fluir junto, então quando o momento de tristeza vier, você não vai aceitá-lo, não vai querer se transformar para entrar nesse fluxo, porque um rio nunca é só um rio. O rio às vezes é cachoeira, às vezes é uma gota de água, às vezes ele evapora. A água mantém-se e ao mesmo tempo se desfaz. Por isso que a água, eu já comentei em outros programas, é o símbolo do Zen, do taoísmo, que é uma filosofia chinesa ancestral, muito rica, coisa do Lao Tse, né? Pois é, estou triste. E agora? Se você está triste, esteja triste. Se você reclamar com Deus, você vai deixá-lo triste também. E ele só vai poder te trazer mais tristeza ainda. Se você fizer alguma coisa, qualquer coisa a respeito, você vai gerar tanta confusão, porque tudo que você fizer vai estar simplesmente encharcado dessa tristeza. Então, o melhor a fazer é não fazer. Permanecer triste, originalmente triste, e não fazer nenhuma cópia. Mas é claro que a nossa mente vai pensar, instigar, bolar, projetar, sem nenhuma criatividade, isso que é pior. Então essa tristeza começará a ficar tóxica. Ela poderia ser muito bem uma porta de entrada para a consciência entrar, mas a gente sabe que nos momentos tristes é muito mais difícil disso acontecer. E se acontecer pode ser exatamente muito perigoso, você identificar o vazio da existência enquanto você está psicologicamente triste. Isso pode ser perigosíssimo. O vazio da existência e a futilidade da vida devem ser percebidos nos momentos de festa, de alucinação, de felicidade. Opa, a vida não tem nenhum sentido, que legal, que maravilha. Percebe? É o fato que os mestres Zen, que os professores Zen sempre tiveram muita cautela, porque a meditação, ela conduz você ao vazio, e se a pessoa não está pronta para isso, no sentido, se a pessoa estiver triste em relação a isso, é melhor que ela nem identifique. Essa é a diferença da mente meditativa. A mente meditativa, entre aspas, a mente que está mais treinada para lidar com o fluxo da vida numa boa, ela aceita as coisas como elas são. Uma mente que não aceita uma coisa, ela não aceita nada. Não tem a ver com escolha, isso eu aceito, isso não. Isso é viagem. Você tem que ter a capacidade de fluir, se permitir fluir com a vida. A depressão precisa de uma mente que sabe dizer não.
que não aceita. Porque ao aceitar, então ela já mudou a causa principal de sua condição depressiva. Ao aceitar, ela está curada. O que me faz lembrar de uma frase icônica. Falar é fácil. Mantenha sempre em mente que tudo passa. Tudo passa, são duas palavrinhas muito precisas, muito valiosas. Nada pode ser depressivo por muito tempo, a não ser que a nossa cabeça se agarre a uma fantasia que ela mesma inventou de que as coisas não podem mudar. Então, por que não é fácil? Não é fácil porque se você ficar parado agora para meditar e observar o filme de sua vida, você não vai encontrar um silêncio profundo e gratificante. Você vai encontrar nuvens de tristeza e de loucura e de raiva passando. Vai ser um filme de terror. Por isso que não é fácil. Eu sei. Lembrem-se que eu sou um ser humano e que minha mente e a mente da gente tem o mesmo fundamento, o mesmo sistema operacional, Windows, fajuto, sei lá, os mesmos vírus entram na nossa mente. Então, para estar aqui hoje falando sobre isso, vocês podem ter certeza que eu nadei a minha parte no oceano, assim, até chegar na praia. E vamos lá, barquinhos de papel nas ondas do mar. O segredo é se separar do filme. Quando você assiste a sua vida como num filme, seja lá se for de terror, se for de drama, se for de comédia, você assiste o filme. Gradativamente você vai compreendendo que tudo passa, que nada é real, que existe um vazio profundo interior e que esse vazio é bonito, esse vazio é o próprio Deus. Gradativamente, não significa que você vai parar agora e meditar e encontrar o silêncio interior. Não, você vai ter aquelas nuvens todas para observar. Devagar, um segundo que seja, tente se desidentificar, tente se desapegar, se despir dessas armaduras que você tomou como realidade. Perigo! Perigo! Quando vem a compreensão de que as coisas não são para sempre e que tudo passa, a mente não quer aceitar, então ela condena, ela fica triste e furiosa, né? E ficar assim nunca mudou nada, tá? Não adianta. É uma reação normal, biológica e neurológica normal, comum. Não há nenhum avanço significativo em entender as coisas como elas são e ficar triste e furioso por isso. Isso é fácil para qualquer um, porque não há nenhum fator de consciência nisso, de aceitação e de entrega. Então talvez o nosso ego, ele não goste de ouvir isso, e vai ficar mais triste e mais furioso ainda. Só que a maior alquimia da vida é transformar toda essa dor, toda essa raiva em algo criativo, expansivo e não depressivo. As pessoas, elas zombam muito da depressão, não é? As pessoas tristes, elas não conseguem compreender a prisão que criaram para elas mesmas. Porém, se elas são alertadas sobre isso de uma forma ou outra, elas devem procurar se perguntar: será que eu estou vendo de todos os lados a questão? Ou será que simplesmente estou julgando aquelas pessoas que zombam de insensíveis ou pessoas más? Pois esse é o truque. A mente quer condenar sempre, condenar para se proteger. Quando entendemos que as coisas da nossa vida têm se desenrolado sem nenhuma participação da nossa consciência, quando a gente se toca, opa, onde eu estive até agora, sabe aquele momento? Nesse momento, é um momento forte, é um momento até que o nosso ego interpreta como vergonhoso, mas ao mesmo tempo é uma hora de aprendermos a sair do jogo e expandir a nossa consciência. Mesmo assim, nesse momento, a mente vai achar que está tudo errado, o ego não vai aceitar que ele que estava fazendo tudo errado, então ele vai começar a se julgar, a se culpar, já que os outros não conseguem mais aceitar que são culpados e te zombam, entre aspas, então você começa você mesmo a se culpar. Tudo truque da nossa mente. Por isso, observar a mente e não deixá-la no controle é sempre o ponto fundamental do Zen, da cultura Zen. A mente não quer que você abandone ela, né?
Então o trabalho sempre é muito difícil, você tem que provar a inocência para a sua cabeça, que é o juiz, o condenado e a vítima, tudo ao mesmo tempo. Depressão é o estado negativo da raiva. A tristeza é uma maneira passiva de raiva. Tem muita raiva nas pessoas tristes, muita raiva reprimida, oprimida, como eu disse antes. Se você tirar a pressão de cima da tristeza, ela vai evaporar em forma de raiva. A tristeza, ela não é tão real assim. Mais real é a raiva. Os psicanalistas, olha o nomezinho, analista da psique, eles podem averiguar que tipo de tristeza é essa que você tem. Que tipo de raiva é essa que você tem. Você tem raiva do pai, da mãe, do mundo? Desde quando? Há quanto tempo você está sentado em cima de um vulcão prestes a explodir? Como eu disse anteriormente, a meditação ela não precisa começar do silêncio. Você pode ouvir música, você pode ouvir rock and roll, você pode fazer rock and roll, você pode gritar, morder. Raiva é uma espécie de diarreia mental, sabe? Quando a gente... diarreia mental. Então esteja consciente de quando você está liberando esse vapor de raiva, assista esse filme de ação, esse Rambo 5, esse Arnold Schwarzenegger interior. Meditação, na verdade, ela significa avançar do ponto que você está para um próximo ponto de compreensão de quem você é, mas não exatamente do turbilhão ao silêncio, não, gradativamente. Então, expresse a raiva com criatividade, nem que é correndo por aí, né, não vai causar nenhum mal às pessoas nem a você mesmo. As pessoas causam mal a si mesmos, parecendo que é tristeza, mas é pura raiva. Nada disso que eu estou dizendo hoje está sendo dito com falta de preocupação ou falta de compaixão aos que sofrem. Mas não se esqueça de que a minha mente e a sua têm o mesmo funcionamento. Ao observar a minha, eu observo a mente humana. Então, a depressão é uma energia acumulada e pressionada. Agora você imagine uma árvore. Se uma árvore não desse frutos, essa energia contida seria depressiva para a árvore. E dar os frutos é uma energia expansiva, é uma energia que vai para o mundo. Depressão é quando a energia é direcionada ao contrário. Muitas pessoas têm a sua depressão autocriada. Depressão por problemas do cérebro são muito mais incomuns. A maioria das pessoas estão criando, estão direcionando elas mesmas a sua energia para se autodestruírem, estão invertendo. Em vez de criar, elas invertem e depreciam-se, porque elas não querem aceitar alguma coisa que a vida trouxe, que está causando algum incômodo na psique, das suas memórias, das suas coisas guardadas, e está algum clima de raiva no ar, alguma coisa mal resolvida do passado está sendo mexida ali e o vulcão começa a entrar em erupção. Loucura. Estamos à beira da loucura nesse momento. A gente já ouviu dizer que a sociedade faz a gente ficar com muita raiva. Quem não tem raiva da sociedade? Se isso não faz sentido, troque a palavra por político, né? A raiva de político. A raiva de qualquer coisa externa que faça parte do nosso convívio. A sociedade, que a gente já sabe que é o nosso inconsciente. A sociedade te leva à loucura. Bem, essa é uma percepção comum. As pessoas me deixam puto da vida, né? Então, mas saiba que essa raiva é a porta da loucura. Não é só uma rábia, não é só uma coisinha engraçadinha como um chihuahuazinho. Tão bonitinho, chihuahuazinho. Essa raiva, na verdade, você está flertando com a loucura. Não estou exagerando.
As pessoas com raiva, elas matam pessoas e também se matam. Então, sim, é um estado mental perigosíssimo você instigar a sua raiva assim, tipo, sem observá-la. Então, um exercício, ok? Um exercício. Ficar com raiva de alguém 10 minutos por dia. 3 meses. Pá, você vai estar completamente louco. Você vai ter vestido a roupa. Só que, claro, eu tô brincando, né? Eu tô brincando porque, na verdade, a gente veste raiva 24 horas por dia durante 40, 50, 60 anos. Então a gente não sai mais dessa loucura, né? Incrustou no nosso corpo, porque a nossa mente é uma espécie de corpo e os pensamentos são as roupas. Então já é uma coisa, uma casinha de caracol. De tanto pensar, aquilo vira calcifica, né? A doença, a gente sabe, ela atrai muitas atenções especiais, né? As crianças felizes, brincalhonas, às vezes elas são ameaçadas por conta do barulho que fazem, das brincadeiras, né? Mas as crianças tristes são tratadas com atenção, com alentos, né? Anos mais tarde, essas pessoas vão se dizer desfavorecidas pela sociedade e para ter um pouquinho mais de atenção. Pode acontecer. Tudo tem que muita cautela no trato com o ego humano, porque senão ouvi dizer que 70% das doenças são autocriadas, assim como as campanhas publicitárias. São campanhas publicitárias que criam doenças. Quem lida com terapias alternativas pode me dizer se 70% é um número baixo ou se é um número muito alto, muito exagerado. Eu ainda acho que é muito baixo. Eu acho que a porcentagem é maior. Mas como eu não lido diretamente com isso, não me arriscarei a afirmar. Mas quando você tem disciplina de fazer o seu trabalho de vida, o seu trabalho criativo, a sua missão interior, no mesmo sentido que a árvore tem de dar frutos, quando você se dedica a isso, pode ser dia, pode ser noite, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, você pode ter uma gripinha, uma tosse, você pode, seja lá o que for, você vai fazer o seu trabalho, você está expandindo a sua energia, você está criando um hábito no seu corpo e na sua mente de expandir-se. Mas, do contrário, se tudo o que acontece for motivo para você se preocupar, para você conseguir um atestado lá no médico, se você tudo for motivo de te preocupar, de te impedir, então você está cada vez mais habituando a sua mente a ser depressiva. Tipo, voltar a energia para dentro, armazenar a energia. Hoje eu não vou porque está chovendo. Hoje eu não vou porque ele não me quer. Hoje eu vou porque não tem dinheiro, sabe? Você está habituando a você a ser negativista. Você está acumulando uma energia que na verdade não é sua, ela precisa fluir. Se as células do seu corpo armazenassem energia, você morreria em pouco tempo. Elas têm que compartilhar a energia. Elas nunca seguram. Você pode achar que está tudo bem enquanto você não quer se expandir. Ficar aqui mesmo. Me dá um saco mesmo. Então, você pode achar que está tudo bem, mas você está acumulando energia, uma energia que não é sua e que vai te explodir, às vezes literalmente. E a depressão, essa tristeza profunda, essa melancolia profunda, quando a mente não está treinada a ser meditativa, os momentos tristes podem nos conduzir a uma necessidade de mudança que a gente simplesmente não consegue aceitar. Então a gente desiste. A vida diz: o dinheiro se foi, mesmo assim, continue. O amor se foi, mesmo assim, continue. Alguns entendem isso como um desafio, outros entendem isso como uma nova página no capítulo da vida, e muitos não conseguem continuar e desistem. A vida tem dessas situações para que a gente possa exercer a nossa vontade e o nosso trabalho positivamente.
expansivamente. Imagine uma semente. As sementes nem todas caem no solo fértil, algumas caem nas pedras, né? Algumas caem até nos fios de luz, né? Ou os passarinhos deixam elas nos fios de luz e nasce aquelas plantinhas nos fios de luz, já viu? Já viram, né? A vida, ela é expansiva. Uma sementinha, ela não vai dizer, aqui no fio eu não quero nascer. Na menor oportunidade que ela tiver, nas menores condições que ela tiver, ela vai germinar. As plantinhas e os animaizinhos, a vida, eles fluem expansivamente. Agora, o ser humano, ele tem a sua psique e a sua capacidade de escolha, e ele pode simplesmente escolher não se expandir, não aceitar as circunstâncias e se deprimir, colocar a sua energia expansiva para dentro para se autodestruir. Se tal desafio da vida ou capítulo for demais para ele, então ele desiste naturalmente. Na próxima oportunidade de expandir a sua energia, ou diremos assim, na próxima vida, essa energia da sua sementinha, ela ainda será mais fraca ainda. A fuga não é uma cura. Claro, a gente sabe que música mexe com o nosso espírito, né? A música, na verdade, o que ela é? A minha música, a música do Leandro Zen, ela tem um fundamento depressivo. Sim. Só que ali é uma semente, né? Daí você expande isso para fora. A música é a expressão dessa energia em frutos e flores para o mundo. Isso ajuda as pessoas também, que as pessoas vão identificar se aquele perfume daquela árvore tem raízes profundas. É uma coisa que acontece além da nossa mente, além da nossa percepção comum. É uma coisa de coração para coração. A vida tem todas essas conexões aí. A ciência moderna ocidental, essa ciência que nos acomete hoje, diga-se materialista, a ciência materialista, ela analisa, como eu disse antes, psicanalista, ela analisa o problema psicológico a fundo. O psicanalista, ele vai lá para a nossa infância, ele chega até o feto, né? Alguns cientistas se arriscam a estudar a hereditariedade da tristeza e outros vão além ainda, eles vão lá querer investigar a outra vida, para ver as causas da tristeza lá na outra vida. Alguns podem entender que esse papo de outras vidas não seja exatamente um departamento científico, e que seja parte de uma coisa assim mais religiosa, mais esotérica, mas não é. Não é. Por quê? O processo de análise é um processo científico, mesmo que os ingredientes não estejam à disposição, mesmo que eles sejam apenas suposições, aí o processo dessa análise é científico e não é religioso. Não é, pelo menos não é zen, não é meditativo. Não é. Mas como assim? Como assim? Assim, na sabedoria oriental, descobrir ou não se existem outras vidas ou se elas têm efeito nessa aqui, isso é posterior, isso não é o principal no Zen. O principal no Zen é aquilo que você detecta aqui e agora. Se você tem algum problema na sua vida que está te deixando triste ou com raiva, é porque você está anexado a ele, você está se identificando com ele. Esse é o problema que o Zen trata. É aqui e agora, mais aqui e agora, impossível. A partir dessa porta você pode ir além, mas começa aqui. O Oriente, então, elaborou por milênios muitas formas profundas de meditação, de observação da mente, e todos os problemas dessa maneira têm a mesma chave, que é a observação. Você pode dizer agora mesmo para o seu passado: isso não sou eu não tenho nada a ver com isso, isso é a vida que está acontecendo. Liberdade é consciência. O que é observar e se separar? É liberdade. Consciência é como se fosse uma testemunha da vida.
É o próprio Deus olhando as coisas, vamos dizer assim. A gente aprendeu aqui na nossa cultura americana a se envolver com os problemas, a se envolver, a sentar, debater exaustivamente os problemas. E existem coisas que isso só vai acabar se transformando numa bola de neve e ninguém vai resolver nada. Então a mente entrou no debate, então ela fica crescendo e se inflando ela mesma, e o problema, ela se esquece às vezes do problema e fica só se alimentando a si mesma, o seu próprio ego. Isso não resolve nada, é isso que acontece. A mente fica cada vez mais forte e poderosa, e o que acontece? As pessoas estão felizes ali fora? Não, as pessoas estão cheias de raiva, cheias de tristeza, e estão praticamente prontas a explodir. Isso não é de grande ajuda. Testemunhar não muda a condição da vida. Testemunhar as suas tristezas, assistir o filme das suas tristezas, das suas raivas, não vão exatamente transformar imediatamente tudo em florezinhas coloridas e alegria e coisa e tal. Não muda o seu passado. Às vezes o seu passado é muito doloroso. Não muda. Nem as coisas que foram ruins, nada muda. Mas o que acontece? Se abre uma dimensão interior. Você aprende, você entende, você percebe que não precisa mais se apegar a este passado para continuar a sua história. Por isso, não importa mais a sua infância, não importa mais o seu feto, não importa mais seu pai, sua mãe, seus parentes, não importa mais o seu passado, suas vidas passadas, não importa mais nada. Você pode simplesmente se livrar disso tudo. Esse passado está disponível, porque ele é histórico do universo, ele é um pano de fundo necessário na existência, mas você não precisa se ligar a ele psicologicamente. Você tem que entender que você é livre dele, mais livre do que você pensou que fosse. Então o passado está ali disponível, mas você não se apega.